Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao grupo. A ideia nossa, efetivamente, é juntar esforços aí com os colegas. Por exemplo, essa semana que passou, semana passada, não aparece minha foto. Meu nome é Renato, e na semana passada a gente teve um caso interessante. O hospital adquiriu uma nova tecnologia de um fabricante e tinha um modulador de dose e de KV, tinha de MAS e de KV. E daí as imagens eram com muito baixa dose e o diagnóstico por imagens ficava ruim no final. A imagem era ruim, de tórax. Então, o que foi feito no hospital foi levar um fantoma de tórax, pequenas massinhas mimetizando tumores, foi inserido dentro do fantoma. Foram feitas imagens com MAS, com diferentes quilovolts, e para nossa surpresa, a melhor tecnologia a ser utilizada naquele fabricante era com o modulador de MAS, mas desligando o de KV. E aí a dose não era tão baixa, mas a qualidade de imagens era muito melhor. E o mais interessante é que o coeficiente de atenuação para 120 kV é muito diferente de 100 kV e o número de Hounsfield era muito diferente. Então, estou dando um exemplo que são práticas, são atitudes que tem no dia a dia dos hospitais e que muitas vezes não é só de redução de dose, mas de encontrar uma dose que seja exequível para o diagnóstico e que esses casos possam ser realmente compartilhados, porque é um problema que todos os outros hospitais ou departamentos que têm essa modalidade tecnológica vão ter. Então, a ideia do Dr. Hilton Leão, aqui do pessoal do CBR, é que possa estimular essa transferência ou esse compartilhamento de pequenas situações. Então, o pessoal que consegue fazer vídeos muito rápidos, não é uma coisa acadêmica, mas são só algumas discussões de caso que podem ser úteis para os outros colegas. Obrigado. Eu tenho que comentar aqui, né? Esse aqui está funcionando também? Oi, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo, é o Paulo Costa que está falando. Estamos. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, parabéns aí, Hilton, Renato e tudo mais, aí, do pessoal da equipe pela iniciativa. Eu queria só fazer um pequeno comentário de um trabalho que o Dr. Hilton já conhece bem, que foi o trabalho de otimização em radiologia pediátrica, que fizemos lá no INRAD, com base em um projeto da Agência Nacional de Energia Atômica que acaba de ser terminado. O meu comentário é sobre as dificuldades imprevistas que a gente tem quando a gente trabalha com bases de dados um pouco maiores, né? Fazendo um resumo bem rápido, a ideia era ter uma ideia dos exames de tomografia de crianças em diferentes faixas etárias, os procedimentos, os protocolos, da maneira como eles eram adotados no INRAD, fazer otimizações baseadas nos protocolos sugeridos para a pediatria da APM, e com isso propor um modelo de redução de dose. E deparamos com situações inesperadas, do tipo segregar, né, fazer a seleção desses pacientes dentro de uma base de dados de um hospital geral, que não é um hospital pediátrico e coisas assim. Então, eu acho que, não só complementando, né, o que já foi proposto pelo Hilton, às vezes a gente tem pequenas experiências, pequenos fatos que ocorrem quando a gente está tentando fazer um programa desse tipo, e que comentar sobre isso, descrever essas dificuldades para os colegas, talvez ajudem a direcionar os trabalhos nas suas próprias instituições e a gente evitar que
nós cometamos os mesmos erros. Então, acho que esse grupo tem uma riqueza muito grande aí de experiências e quanto mais a gente puder compartilhar, melhor. Assim que o relatório final, aí os trabalhos que estiverem sendo feitos pela agência estiverem concluídos, eu compartilho com todos, isso deve ainda demorar pelo menos aí um mês e meio, mas tem justamente esse aspecto, quer dizer, como você planejar um programa de otimização de forma que você consiga, entre o seu objetivo inicial e o processo implementado no meio clínico, ter o menor tempo possível com a maior eficiência possível. E segundo que eu ia comentar é que tem uma sessão especial que justamente o Hilton e mais vários outros colegas estão convidados, né, no Congresso Brasileiro de Física Médica, agora em agosto, vai discutir justamente experiências aí na área de proteção radiológica em radiologia pediátrica. Depois eu coloco nos comentários aí o acesso certinho para quem não tiver visualizado ainda. Bom, obrigado. Eu já vou dizer que daqui a pouco eu preciso sair, tenho compromisso com meu filho, daqui a pouco eu não posso ficar muito mais do que esse tempo. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Olá, boa tarde. Dá para fazer sim, Renato, dá para fazer com certeza. Eu queria até complementar ali, o Paulo estava comentando a respeito dos trabalhos. Nós tivemos, foi essa estrutura, foi 10 minutos para fala e 5 minutos para perguntas e comentários, né, das bancas. Só que eu acho que eu queria dar uma sugestão que eu acho bem importante, que a gente sente falta, às vezes, no congresso da Física Médica, que eu acho que o Latin Safe, como está entrando com essa parceria muito grande, eu acho que a gente podia ter inclusão, alguma parte clínica da otimização dos processos, eu acho que faz muita falta para o físico médico, e eu acho que é uma área, doutor, eu acho que cabe muito para o físico ouvir. A questão a gente sabe reduzir, mexer no protocolo, mas a grande maioria dos físicos tem uma vírgula na patologia, na qualidade da imagem, que eu acho que o trabalho da área médica vem contribuir muito dentro do Congresso. Eu acho que vai contribuir bastante. Com relação aos protocolos, inclusive não participei da primeira reunião desse ano, mas uma sugestão minha do ano passado, que era aquela questão de proteção de paciente, me surpreendeu muito agora no começo do ano que a Vigilância Sanitária em Santa Catarina começou a cobrar isso. Ela nos pediu protocolos de uso de EPIs em paciente durante os exames. Então, aquilo justamente que eu estava sugerindo começou a ser cobrado e nós começamos a desenvolver isso, procurar material e ver orientação e o que o pessoal está fazendo mundo afora para uso real, né, de EPI em paciente. Então, também isso vem com adequação de protocolos de imagem digital, né, na radiologia digital. Então, acho que dá para fazer sim, Renato. Não sei a profundidade que a gente chega, mas estou disposto a fazer, contribuir sim. Marcelo, excelente colocação aí sobre o uso de EPIs. Já que você está trabalhando com isso, talvez você pudesse até, inclusive, fazer um vídeo sobre isso para a gente. Me preocupou só um pouco, Marcelo, em relação a esses EPIs, por exemplo. A gente teve uma discussão muito grande sobre aqueles EPIs no paciente na mamografia. E uma discussão muito grande também, isso foi recente, sobre EPIs na tomografia, que parece que tem uma grande controvérsia se são utilizados ou não. Como é que ficou o posicionamento seu, depois você deve ter estudado isso aí, sobre isso? A minha tendência, para falar aqui, Hilton, não sobre o Latin Safe, é não utilizar EPIs em pacientes na mamografia e tampouco na tomografia. Vou dar um exemplo de EPIs, assim, vamos supor, protetor de tireoide na tomografia de tórax, ou mesmo protetor de globo ocular na tomografia de crânio. Como é que você ficou com isso aí? Exato. O que a gente encontra bastante é a indicação para radiologia geral. Na tomografia, encontrei a discussão sobre o uso em tomografia, principalmente por causa do reto espalhamento interno no paciente, ou seja, o EPI não deixa
deixaria o fóton espalhar na sala, né, e espalharia dentro do paciente. Alguns artigos tratam isso, então não usa o avental sobre o paciente, só que outros artigos dizem que não é significativo. Mas o consenso, até onde eu cheguei até agora, é não usar EPI em paciente em tomografia. Mas isso ainda não é uma definição. Mas o que eu vejo é o protetor de tireoide e o protetor de gônadas na radiologia geral. Extremidade, usar protetor de tireoide, usar protetor de gônadas para fazer tórax de paciente, né? E principalmente o pediátrico, usar protetor de gônadas, que é uma coisa comum, que o protetor de gônadas ele existe só para paciente, não é para trabalhador. Então, isso é a realidade assim, da implantação. E até o que essa vigilância está pedindo é isso, é na radiologia geral. Ela não pediu nada em mamo, nem em tomo, ela se refere só a geral. E é o que a gente encontra com mais certeza assim, na literatura internacional até o momento. Mas eu ainda estou não indicando o uso de EPI em paciente de tomografia. Então, o que a gente teve, Marcel, Renato de novo, foi algumas proteções em tomografia de tórax para mama, para proteção da mama, nos protetores de bismuto. O que a gente andou observando é que quando usava o protetor, os técnicos colocavam o protetor antes do scout. E aí, em vez de reduzir a dose, aumentava a dose, porque a modulação de corrente aumentava. Então, o que a gente precisaria, seu, do Rafael, do Roberto Pitorri, da Rochelle, são pequenas comunicações disso. De experiências que o Rafael teve, que o Roberto teve. Aqui é só um fórum de discussão, porque a maior parte das pessoas não acessam a página da internet nessa reunião, acessam depois. Então, se tiver esses depoimentos na forma de comunicação livre, isso pode dar uma liga muito grande, porque vai permitir a discussão e vai permitir que nós, possamos ter contato com não só físicos, radiologistas, como médicos que às vezes mandam pergunta para essas bases de dados e daí vocês conseguem fazer essa comunicação. Acho que tem o Rafael que quer falar aí. Shelly.